bom dia. Último dia do ano, né? Estamos aqui também para encerrar a nossa série. Nas últimas semanas a gente vem falando a partir do texto de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, onde há uma profecia sobre Jesus, dizendo: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o domínio está sobre os seus ombros, e ele será chamado, é o nome da série. E Isaías, ele faz alguns apontamentos que são, na verdade, características de Jesus, quando ele fala que ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, e a gente falou sobre cada uma dessas características nas últimas semanas, e hoje nós chegamos à última delas, que é a característica de Jesus como sendo o Príncipe da Paz. E hoje, além do encerramento da série, é o último dia do ano, e eu queria saber se você já fez aquela retrospectiva pessoal, sabe? Parar para pensar como foi, ver como está a conta bancária, como estava no final do ano passado. A balança também, a gente pode usar esse parâmetro para pensar um pouco se o nosso ano foi bom ou se não foi tão bom assim. Mas conquistas pessoais, emprego, mudei de emprego, comprei uma bicicleta, virei pai de cachorro, enfim, tantas outras coisas que você pode definir o seu ano como tendo sido bom ou não. Agora eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais assustadora, me aprofundando um pouco mais, mas eu queria que você pensasse no seguinte: se ao invés de último dia do ano, se hoje fosse o teu último dia de vida, o que você faria? O que seria importante para você? E aí eu penso que as respostas, elas são as mais variadas possíveis. Alguns diriam assim: eu quero passar mais tempo com a minha família, porque no último dia de vida eu preciso valorizar as pessoas que eu amo de fato. Talvez para passar tempo com as pessoas que ame de fato, pode ser que você não queira também passar com a sua família. É uma resposta possível. Exatamente por querer passar o meu último dia com as pessoas que eu amo, eu quero passar longe da minha família. É uma resposta possível também. Outros vão dizer assim: eu vou pedir perdão para alguém. Outros vão dizer: eu vou, fazer uma festa. Alguma coisa que está ligada à minha satisfação pessoal. Outros vão dizer: eu vou pedir dinheiro emprestado, porque é o último dia de vida mesmo, já fico bem tranquilo, sei que eu não vou pagar, e aí pelo menos eu vou morrer feliz. Por que eu estou falando isso? Porque o texto de hoje, o texto que a gente vai ler, traz Jesus experimentando esse momento. Nós tivemos uma série na Páscoa chamada 24 Horas, onde nós falamos sobre as últimas 24 horas de vida de Jesus, e ele está chegando a esse momento. Ele está prestes a ser preso, e esse trecho que nós leremos hoje, que o apresentam como sendo o príncipe da paz, faz parte do que muitos comentaristas chamam de discurso de despedida. Uma coisa é fato: no último dia de vida, se nós sabemos disso, independente do que seja importante para você ou não, mas nenhum de nós vai gastar tempo com coisas que não são extremamente importantes. Jesus, ele nunca desperdiçou tempo na sua vida, mas nesse último dia de vida, o que era tão importante assim, que ele queria que os discípulos soubessem imediatamente antes que ele fosse morto. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, a gente vai ler dos versos 25 ao 28. Parte desse texto, Flávio pregou no começo dessa série, ou seja, ele usou o texto que eu ia usar, mas a gente dá um desconto porque ele está vivo, né? Estava voltando do hospital e a gente está muito feliz, Flávio. Por algum momento, alguns imaginaram que seria difícil encerrar o ano com o irmão aqui, mas... João capítulo 14, versos 25 a 28. Se não encontraram, trace como meta aí para o ano que vem, você lê a Bíblia toda, que você vai saber onde está, especialmente um texto como o de João, capítulo 14, versos 25 a 28. O texto diz o seguinte: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Vamos ler juntos o verso 27, que é o verso que vai ser a base
para a nossa reflexão hoje de manhã. O texto diz o seguinte: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra lida e obrigado por essa oportunidade que temos de refletir a partir dela, de ouvir a tua voz a falar conosco, porque cremos que a Bíblia é de fato a tua palavra para nós. Que o Senhor nos capacite, nos faça compreender o que o Senhor tem a nos dizer e faça isso por meio do teu Espírito Santo que habita em nós. Nós oramos a ti gratos no nome de Jesus. Amém. Sabe quando você vai viajar e você precisa dar instruções a alguém para fazer alguma coisa durante a tua ausência? Tipo assim, eu vou viajar e eu queria que você cuidasse do cachorro. E aí você precisa dar ração tantas vezes por dia. Sabe quando você precisa dar esse tipo de instrução? Você vai normalmente passar apenas as informações que são absolutamente indispensáveis. Eu tenho um amigo que seria inclusive uma pessoa para quem eu ligaria nos momentos assim que eu precisasse, porque ele é alguém que está com o telefone na mão o tempo todo e normalmente atende. Aliás, um amigo que eu tenho, que eu jamais ligaria no momento de dificuldade, seria o Flávio, porque ele não me atende. Mas esse aqui eu queria aproveitar o ano para terminar leve, assim, desabafando. Mas esse amigo meu, ele ficou de me mandar, e eu não vou citar nomes, até porque o Léo está aqui, é irmão dele, mas eu não vou citar nomes, mas esse amigo que eu tenho, normalmente ele ficou de me mandar um negócio assim, ele falou, vou te encaminhar tal coisa quando eu chegar em casa. E aí passou o dia e ele não enviou, e é algo que não acontece. Eu achei estranho, liguei para ele, ele não atendeu, e aí eu fiquei preocupado, porque pela primeira vez na vida eu liguei e não atendeu, enfim, alguma coisa aconteceu. E aí no fim do dia ele me liga, e eu falei, o que aconteceu? Você ficou de enviar, não mandou e tal? E aí a informação que ele tinha para me passar é que ele passou o dia fora. Mas ele me trouxe as seguintes informações: eu fui passar o dia num lugar chamado Marambaia, que é uma área militar, porque tem um rapaz lá da igreja que é militar. Aliás, ele está aposentado, porque ele trabalhou durante muito tempo em São Pedro da Aldeia. Falando em São Pedro da Aldeia, tal pastor que mora lá ficou de ligar para a gente. Aliás, é mais ou menos assim que se desenvolve a conversa. Jesus não era esse tipo de pessoa nesse momento. Ele se preocupou exatamente com aquilo que era extremamente necessário que os seus ouvintes soubessem, que os seus discípulos soubessem, que seria determinante para o modo como eles se portariam quando Jesus não estivesse mais presente fisicamente com eles. Jesus então está preparando os seus discípulos para esse momento onde ele não estaria mais presente, mas ele deixa algumas instruções extremamente interessantes. Ele começa o verso 25 dizendo, tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Ele está concluindo então um trecho, porque ele fala, tudo isso eu tenho dito. Quando ele usa essas palavras, tudo isso, ele está se referindo ao seu discurso de despedida até esse momento. E nesse discurso de despedida, Jesus fala algumas vezes que vai para o Pai. Nesse discurso de despedida é onde Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Nesse discurso de despedida, ele reforça a ideia do principal mandamento. Nesse mesmo discurso, ele vai prometer a vinda do Espírito Santo, que é, aliás, o texto que o Flávio pregou no início dessa série. E agora nós chegamos ao verso 27, onde ele dá uma ênfase interessante que nos leva a pensar em Jesus como sendo o príncipe da paz. E esse é o ponto fundamental para a nossa reflexão hoje, especialmente no último dia do ano. Porque a busca por paz é algo extremamente comum na atualidade. As pessoas falam sobre isso o tempo todo, em nome da paz, que nós precisamos buscar a paz. Pessoas conhecidas, atletas, oradores, políticos, celebridades, sempre em alguns discursos eles têm a oportunidade de enfatizar a importância da paz. Bandas mundialmente famosas fizeram músicas sobre paz. A gente pode citar Beatles, U2, Banda Dulos e tantas outras. E hoje também é um dia em que normalmente se fala muito sobre paz. As pessoas, inclusive, se vestem de branco buscando a paz no ano seguinte. Eu, como sou do contra, vim todo de preto e eu preciso falar isso no último dia do ano. Mas é natural que nós desejemos viver em paz.
Agora é muito interessante olhar para esse texto e perceber que Jesus está deixando claro para os seus discípulos que a paz que ele oferece é uma paz totalmente diferente dessa que a gente diz encontrar em qualquer lugar. Jesus, como sendo o príncipe da paz, ele oferece e ele promete algo que somente ele pode nos dar. Agora, que tipo de paz é essa? E no verso 27 nós começamos lendo o seguinte, Jesus dizendo: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que essa paz é uma paz que vem do próprio Deus. Não é uma paz que é produzida a partir dos nossos esforços. Não é uma paz que é resultado das nossas buscas mais frenéticas. Mas um ponto importante de nós salientarmos é que essa paz é resultado direto da ação de Deus em nós. Jesus está dizendo: essa paz é minha, essa paz eu dou para vocês. Ele não está falando sobre paz de modo aleatório. Ele não está falando sobre paz de um modo totalmente assim, desconectado da realidade, ou como se a paz fosse um ente próprio que nós precisássemos buscar com todos os esforços e a qualquer preço e a todo custo. Não. Ele está falando sobre um tipo específico de paz, e a primeira característica dessa paz que nós percebemos ao olhar para esse texto é que essa paz, ela vem do próprio Deus. Jesus tinha acabado de dizer aos discípulos: eu estou indo, eu não vou estar mais presente fisicamente com vocês, mas tem um negócio interessante. Vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar um conselheiro, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele mesmo vai ajudar vocês a se lembrarem de tudo que eu ensinei a vocês. Ele mesmo vai guiar vocês em toda a verdade. E logo em seguida ele fala: deixo a paz com vocês, a minha paz eu dou a vocês. Jesus está falando sobre uma paz que é resultado da ação do Espírito Santo em nós. É uma paz que é resultado da presença do Espírito Santo. É uma paz que é resultado da presença do próprio Deus habitando em nós. Aliás, tivemos também uma série chamada Fruto, no texto de Gálatas 5:22, quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele vai falar que o fruto do Espírito é amor, alegria, dentre tantas outras coisas. Ele vai usar novamente essa expressão, dizendo que o fruto do Espírito é paz. Essa paz que Jesus promete é uma paz que pertence a Ele. Essa paz que Jesus promete é uma paz que é consequência da ação do Espírito Santo em nós. É um dos desdobramentos do fruto do Espírito. É uma paz que não depende de uma série de variáveis para acontecer, porque ela vem do próprio Deus. É a paz que nós lemos no Novo Testamento mais à frente, em uma das cartas de Paulo também, que é a paz que está além do entendimento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre essa paz que o príncipe da paz nos promete, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre essa paz que Jesus promete aos seus discípulos é que ela é uma paz que nós podemos desfrutar a despeito das circunstâncias, porque é uma paz sobrenatural, porque ela vem do próprio Deus. Normalmente, quando nós pensamos em paz, nós pensamos em uma série de fatores externos que precisam se alinhar a fim de que a gente consiga desfrutar essa paz tão almejada. Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu deixo com vocês a minha paz. A gente precisa entender que essa paz sobrenatural está disponível para nós, porque essa paz sobrenatural é uma promessa do próprio Cristo para os seus seguidores. É por isso que Jesus faz questão de enfatizar que além dessa paz pertencer a Ele e Ele deixar conosco, Ele vai dizer na segunda parte do versículo, que quando Ele fala o seguinte: não a dou como o mundo a dá. Além de ser uma paz que vem de Deus, Ele deixa muito claro para nós que essa paz é uma paz também diferente da paz do mundo. O conceito de paz que o mundo tem não necessariamente é o mesmo conceito de paz que Jesus tem e que promete aos seus seguidores. Porque o conceito de paz que o mundo possui é um conceito de paz que depende de circunstâncias exteriores, externas, de fatores, de uma série de coisas acontecendo. A paz normal, a paz natural, a paz do mundo é a paz que é resultado de todas as circunstâncias estarem colaborando. Como é que você está? Estou em paz, tenho um bom emprego, tenho uma boa casa, tenho uma boa família, tenho uma boa renda, então tudo está em paz, tudo está bem, não há conflito, não há guerra.
mas isso não tem necessariamente a ver com paz. Isso pode ser apenas resultado de uma série de esforços que você empreendeu e isso deu certo, mas não necessariamente o fato de que todas as circunstâncias estão bem na tua vida, isso não significa que você consiga viver em paz consigo mesmo, aliás. É importante que a gente se lembre que Jesus está falando aos seus discípulos em uma época que havia um império dominante que era o Império Romano. A gente está falando de uma época em que havia nesse contexto uma expressão que nós ouvimos do nosso professor de história chamada Pax Romana. Eu não sei se você se lembra desse conceito, mas significa paz romana. Eles viviam uma época onde havia paz no sentido de que a essa altura não havia mais guerras no mundo. Agora, por que não havia mais guerras no mundo? Porque o Império Romano havia dominado e, como consequência, eles haviam conquistado esse tipo de paz. Só que era uma paz que não te permitia viver se você discordasse do Império, por exemplo. Era uma paz no sentido de que não havia guerras, mas era uma paz condicionada à tua obediência total e irrestrita ao Império Romano. E Jesus faz questão de dizer para os seus discípulos que estavam mergulhados nesse contexto e que talvez entendessem paz a partir dessa lógica. Jesus está dizendo para os seus discípulos: a paz que eu ofereço a vocês não é esse tipo de paz que vocês encontram no mundo. A paz que eu ofereço a vocês não é um tipo de paz que tem a ver com você se submeter cegamente a um império, a uma religião, a uma dominação, seja de qual natureza ela for. Isso não é paz. Muitos anos depois, nós temos uma canção que expressa exatamente essa ideia do Rapa, que diz: paz sem voz não é paz, é... Ainda bem que vocês não falaram. Normalmente o pessoal vai assim, quando você pergunta versículo, ninguém responde, mas a música diz: paz sem voz não é paz, é medo. E em algum momento da canção ele vai dizer: esse é o tipo de paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. A paz que Jesus oferece não é uma paz resultado de uma dominação do império, resultado de uma dominação da religião, resultado de você ter que obedecer irrestritamente e não ser capaz, inclusive, de pensar pela sua própria cabeça. Não é desse tipo de paz que Jesus está falando. Não é desse tipo de paz que a gente tem que calar, inclusive, a nossa própria consciência. E fazemos frases bonitas sobre isso quando dizemos: eu prefiro ter paz do que ter razão. E o que está por trás da lógica dessa frase, muitas vezes é: não vou expressar as minhas opiniões, eu não vou dizer o que eu penso, eu vou viver em paz. Mas isso não é paz. Isso é varrer sujeira para baixo do tapete, isso não traz a menor paz. Eu prefiro ficar com Lutero a essa altura, quando ele disse o seguinte: a paz se possível, a verdade a qualquer preço. Paz sem verdade não é paz. É você se submeter ao domínio de alguém, ou ao domínio, à imposição da opinião de alguém sobre a sua. Isso não é paz. Jesus está dizendo para os seus discípulos: a ideia de paz que eu trago para vocês é uma ideia de paz totalmente oposta da paz que o mundo prega. A paz que Jesus dá não é uma paz de cemitério, porque no conceito moderno de paz, poucos lugares representam tão bem esse conceito quanto um cemitério. Ainda mais uns cemitérios bonitos que a gente vê por aí. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em alguns, mas tem cemitério que a gente entra que dá vontade até de morrer, de tão bonito. Você fala assim: olha, seria uma boa oportunidade se eu pudesse morrer, passar o resto aqui da vida, sei lá, de tão bonito que é o lugar. Aliás, de vez em quando surgem reportagens aí de pessoas que vão visitar o cemitério, compram um túmulo, já viram isso? E aí dando ré no carro, caiu, morreu. Foi um dinheiro bem gasto, o cara soube investir na hora certa. Tem lugares lindos assim, você chega, gramado verde, bem cuidado, silêncio, respeito, reverência, paz. Parece até um panfleto de testemunha de Jeová, de tão bonito que é o negócio. Aquele cenário assim, maravilhoso, mas não tem vida. E eu estou falando do cemitério, tá? Não estou falando do panfleto. Viver em paz, viver essa paz que Cristo promete, não é sinônimo dessa paz de cemitério. Um lugar sem vida, mas um lugar onde reina o respeito, a reverência, o silêncio. Não, viver em paz não é sinônimo de viver uma vida onde haja ausência de conflitos. É fundamental a gente situar o discurso de Jesus na sua história, porque a gente vai se lembrar que essa frase foi dita em um momento de despedida.
Jesus estava prestes a ser preso, torturado, crucificado, morto. As pessoas cuspiriam nele, as pessoas zombariam dele, as pessoas colocariam uma coroa de espinhos na sua cabeça. E é exatamente nesse momento que ele está dizendo para os discípulos: eu deixo para vocês a minha paz eu dou a vocês, e é uma paz que eu dou não do jeito que o mundo oferece. Eu estou oferecendo para vocês uma paz que é totalmente diferente, e quando nós compreendemos o contexto onde essa fala é proferida, nós entendemos perfeitamente que essa paz ela é totalmente diferente mesmo. Quem, prestes a morrer, seria capaz de falar sobre paz de um modo tão direto assim para os seus discípulos? Ele não está preocupado com as injustiças do seu julgamento. Ele não está preocupado com tudo aquilo que ele sofreria, com a sua dor, com os danos que seriam causados a ele. Mesmo em um momento tão difícil da sua vida, ele está falando para os seus discípulos sobre uma paz que é diferente. Essa paz, irmãos, ela é sobrenatural porque ela vem de Deus. Por vir de Deus, por ser sobrenatural, ela é de fato uma paz totalmente diferente da paz que o mundo nos oferece. E no final do verso 27, Jesus ele vai, em certo sentido, parar de falar sobre essa paz propriamente dita, para falar sobre os resultados dessa paz, nos mostrando que além de vir de Deus, que além de ser diferente da paz do mundo, essa paz ela é capaz também de mudar o nosso interior. Quando ele diz para os seus discípulos o seguinte: não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Normalmente a concepção de paz que temos, como eu disse, é relacionada a elementos externos, sem guerras no mundo, ou a paz como um ente próprio que nós precisamos buscar e que é uma espécie de fim em si mesmo. A concepção de paz de Jesus é uma paz que vem dele, que é fruto do Espírito, e é uma paz que transforma todas as coisas ao redor, mas transforma as coisas ao redor a partir de dentro. É por isso que Paulo vai dizer que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. É por isso que Jesus vai dizer para os seus discípulos, concluindo esse verso: não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Ele não está preocupado com os fatores externos. Ele não está preocupado com o que está sendo tramado para que ele seja entregue, preso, torturado, crucificado, morto. Ele não está preocupado com essas coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas ele está preocupado com o fato de que os discípulos precisavam experimentar essa paz, a fim de que o coração deles não ficasse mais perturbado, e a fim de que eles não experimentassem mais medo. A preocupação de Jesus não é com os fatores externos que causavam medo nos discípulos. A preocupação de Jesus era que os seus discípulos experimentassem uma paz tão grande no coração, que independente do que estivesse acontecendo do lado de fora, eles não ficariam perturbados, eles não ficariam com medo, o que nos leva a concluir que esse tipo de paz é totalmente diferente mesmo. Essa paz nos ajuda a não ficarmos perturbados, mesmo quando as circunstâncias querem fazer isso. Essa paz nos ajuda a não sentirmos medo ou não sermos dominados pelo medo, mesmo quando tudo ao redor quer nos amedrontar. E os discípulos o ouviam a essa altura, prestes a presenciar as cenas finais da sua vida. Um momento terrível se aproximava, um momento desesperador está diante deles. E Jesus está dizendo: tenham paz. É de fato difícil de entender. E talvez você ache: mas esse discurso é até bonito, mas é meio desconectado da realidade, porque experimentar esse tipo de paz é extremamente difícil, e eu quero concordar com você ao dizer que é realmente extremamente difícil. Aliás, eu quero dizer para você que esse tipo de paz é impossível de ser produzida a partir dos nossos próprios esforços. Mas eu queria que você tivesse esperança, porque é o Espírito Santo de Deus quem produz esse nível de paz no coração daqueles que pertencem a Ele. É uma paz de Deus, é uma paz diferente do mundo, é uma paz que muda o nosso interior, molda o nosso interior, independente do que esteja acontecendo do lado de fora. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, olha o que Paulo está dizendo para esses irmãos da igreja de Filipos, uma igreja que ele tanto amava, uma igreja tão querida, que cooperava na causa do Evangelho. Filipenses 4, 6 e 7, Paulo vai dizer para esses irmãos o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não tenha medo, não fique ansioso, não se perturbe. Há uma paz que você não vai conseguir entender mesmo, porque ela excede o entendimento, mas essa paz que você não é sequer capaz de entender ou explicar, essa mesma paz vai guardar os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Tanto o que vocês sabem, quanto o que vocês sentem, tudo isso será transformado e vocês serão capazes de experimentar essa paz tão somente por causa da ação do Espírito Santo em você. O que eu acho mais interessante ainda é que Paulo continua nesse trecho dizendo o seguinte, nos versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Para que não haja dúvidas de que essa paz é fruto da ação de Deus em nós por meio do Espírito Santo. Ele está dizendo, não andem ansiosos, apresentem os seus pedidos diante de Deus com orações e súplicas, e a paz de Deus que está além do entendimento vai guardar o coração de vocês. Coloquem na mente de vocês tudo que for nobre, bom, agradável, amável, tudo que houver boa fama, bom louvor. Se preocupem em pensar nessas coisas. E ele conclui esse trecho dizendo, e o Deus da paz estará com vocês. A promessa que nós temos não é que nós vamos desfrutar somente da paz de Deus. A promessa que nós temos é que o Deus da paz é quem vai nos conduzir e nos guiar em todas as coisas também. O Deus da paz estará conosco. Qual é a tarefa do Espírito Santo, segundo Jesus, nesse mesmo texto de João que nós lemos? Ensinar todas as coisas, nos guiar pela verdade, nos lembrar de tudo que Jesus ensinou. Qual é a conclusão que nós tiramos disso? É que há uma promessa para os que creem em Jesus, e essa promessa é muito maior do que a gente é capaz de entender. Não é só a paz de Deus que estará sobre nós, mas também e principalmente o Deus da paz que estará conosco. Crer em Jesus como sendo o príncipe da paz não é somente uma garantia da promessa de Deus para nós de experimentarmos esse tipo de paz, mas a garantia de que o próprio Deus sempre estará conosco por meio do Espírito Santo. Que isso encha, irmãos, o nosso coração de alegria e gratidão. O Deus da paz está conosco. E isso deve ser enfatizado, porque essa paz é resultado do Evangelho. O nosso estado original em relação a Deus é um estado de inimizade, por sermos pecadores desde Adão e Eva, nossos primeiros pais, que foram criados em um estado de comunhão perfeita, mas decidiram desobedecer. Esse pecado nos afetou a toda a humanidade, não havia nada que qualquer homem pudesse fazer para restabelecer essa comunhão. E diante disso, Deus envia seu Filho Jesus, que vive uma vida perfeita, atendendo a todas as exigências da lei de Deus, morre em nosso lugar, assumindo a nossa condenação, ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito e garantindo a nossa aceitação diante de Deus mediante a fé nele. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, o que isso significa em termos práticos e no que diz respeito a esse tema de paz, Jesus como príncipe da paz, o que isso tem a ver? E eu te convido mais uma vez a um texto de Paulo em Romanos 5:1. Quando ele diz o seguinte, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós éramos inimigos de Deus e agora temos paz com Deus. Essa paz de Deus, que excede todo entendimento, essa paz de Deus que é oferecida aos seguidores de Jesus, essa paz de Deus que guardará os nossos corações e as nossas mentes. Essa paz de Deus que é uma paz diferente da paz do mundo. Essa paz de Deus que transforma o nosso interior. Ela só pode ser experimentada por aqueles que têm paz com Deus. Só há uma forma de ter paz com Deus. E acabamos de ler. Tendo sido, pois,
justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vivemos em paz com Deus, visto que éramos seus inimigos, crendo na mensagem do Evangelho. Ter essa paz de Deus que é experimental, só é possível para aqueles que têm paz com Deus, que é uma paz relacional. Vocês conseguem perceber essa diferença? Paz com Deus e paz de Deus. Eu era inimigo de Deus, agora eu tenho paz com Ele, porque em Jesus eu fui perdoado. Em Jesus, Deus fez as pazes comigo e como consequência disso, Ele me dá o seu Espírito Santo, que é quem vai produzir essa paz em mim, essa paz que eu sou capaz de experimentar, mesmo nos momentos mais complicados, mais complexos, mais difíceis da minha vida. Esse tipo de paz eu só consigo experimentar, porque agora eu tenho paz com Deus, e eu consigo me relacionar com Ele, a partir da fé que eu deposito na pessoa e na obra de Jesus, a partir da fé que eu deposito na mensagem do Evangelho. Essa série se desenvolve a partir de uma profecia de Isaías, no capítulo 9. Mas esse mesmo Isaías, no capítulo 53, ele faz uma outra profecia, se referindo especificamente não ao nascimento, mas à morte de Jesus. E no meio dessa profecia, ele vai dizer que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Só temos paz com Deus pelo que Jesus fez por nós, e essa é a mensagem do Evangelho. Só experimentamos a paz de Deus porque temos paz com Deus, e ela é resultado da compreensão do Evangelho e da ação do Espírito Santo que gera esse fruto em nós. Que a gente possa compreender e viver a partir desse entendimento do que é essa verdadeira paz. Que a gente possa não buscar uma paz que está do lado de fora dos nossos corações, mas essa paz que transforma a nossa realidade a partir de dentro. Uma paz que vem de Deus, uma paz diferente do mundo, uma paz que molda o nosso interior para a glória do próprio Deus. Quero chamar a banda aqui à frente. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Que para nós que cremos em Jesus, para nós que cremos no Evangelho, o melhor símbolo de paz não é uma pomba, uma bandeira branca ou roupas brancas no Réveillon. Mas o maior símbolo de paz que nós podemos perceber é exatamente uma cruz. Algo que era símbolo de morte, de condenação, para nós é o símbolo da paz que nós temos com Deus, porque cremos em Jesus. Parece meio diferente, né? Pensar assim. Relacionar cruz com paz parece um negócio totalmente oposto, mas essa paz realmente ela é diferente de qualquer outro tipo de paz que nós podemos encontrar no mundo. E aí eu me lembro de uma música de uma das minhas bandas preferidas, falando sobre esse tempo. O Resgate tem uma música que começa dizendo o seguinte: do que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo? E o refrão dessa música vai dizer: o nome da paz foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Para nós, irmãos, paz não é um conceito vago apenas. É uma relação com o próprio Deus que nos permite experimentar uma vida plena, independente das circunstâncias. Paz para nós é a pessoa do Filho de Deus, que se deu como sacrifício, promovendo essa paz que nós temos com o próprio Deus. E como consequência disso, nós desfrutamos dessa paz de Deus, a fim de que vivamos uma vida diferente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus através de Jesus. O mesmo Jesus celebrado no Natal, o Emanuel, o Deus que está conosco, é o príncipe da paz, e que ele nos guie em uma vida experimentando esse tipo de paz que é totalmente diferente de qualquer outro tipo de paz que pode ser experimentada para a glória dele mesmo.